Olá, aluno Senap! Hoje vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos. O que é o ciclo biogeoquímico? Então, é todos os movimentos e todos os elementos que formam os organismos vivos e também o ambiente geológico. O que é esse ambiente geológico? Geológico vem do estudo do solo, estudo do ambiente também. E eles vão intervir mudanças químicas sempre, por isso que eles sempre vão ter os ciclos certinho. Vamos falar sobre os principais ciclos. Temos o primeiro ciclo, o ciclo da água. Percebam na fotinho ao lado que tem lá o calor do sol, a evaporação, tem a chuva ou a neve e nisso o retorno para os rios. Como que funciona então o ciclo da água? Ela vai ocorrer dependendo sempre da sua variação climática, da criação e condição do desenvolvimento de plantas e animais. Então, tudo dentro do meio junto, do ecossistema junto, eles vão estar interagindo entre si e formando um ciclo. Então, dentro do ciclo da água vai ter o funcionamento certinho dos rios, dos oceanos e dos lagos. Como que funciona? Primeiro vai haver a evaporação, ou seja, com o calor do sol, ele vai bater junto aos rios e oceanos, vai estar evaporando essa água. A evaporar vai estar acumulando nas nuvens. A partir do momento que acumulou, que essa nuvem já está carregada, ela vai estar despejando essa água. Após o momento que ela vai estar despejando ou na forma de chuva ou então na forma de neve, dependendo sempre da condição climática do ambiente que está, ela vai retornar aos lençóis subterrâneos, aos rios, aos oceanos e nisso vai começar sempre um novo ciclo. O ciclo da água, ele é bem tranquilo, ele não tem complicação alguma, ele simplesmente com o calor do sol vai estar evaporando a água e nisso vai estar acumulando nas nuvens e sempre tendo o mesmo ciclo. O ciclo do oxigênio, como que funciona o ciclo do oxigênio? Então, o movimento do oxigênio, ele tem entre os seus 3 reservatórios principais, que são a atmosfera, a biosfera e a litosfera, são os 3 principais. Ele é mantido sempre por processos geológicos, físicos e biológicos. Eles também podem se mover de diferentes elementos de um depósito ao outro. Como que funciona então o ciclo do oxigênio? Vai se tornar possível a fotossíntese. E o que é a fotossíntese? É quando tem a planta que ela precisa da luz do sol e nisso ela vai fazer a parte da fotossíntese e vai liberar oxigênio. Então a planta ela sempre precisa para si a luz do sol, o CO2 que é o gás carbônico e nisso ela libera o oxigênio. E também ela precisa de água e elementos, mas o principal que ela precisa são esses 3 fatores, a luz do sol, CO2 e água. Então, ela vai tornar também esse oxigênio que a planta libera, vai se tornar possível para os animais, para a respiração dos animais. Então, não esqueçam que sempre a planta lá dentro do ciclo do oxigênio, ela vai pegar a luz do sol, o CO2, água e nisso ela libera o oxigênio. E nós que pegamos esse oxigênio e liberamos o oxigênio em forma de CO2. Então, nós e todos os seres vivos fizemos dessa forma. A gente libera o oxigênio em forma de CO2, que é o ciclo do carbono. Então, no ciclo do carbono também, perceba uma fotinho ao lado, que todas as plantas elas vão absorver esse CO2, vai gerar o oxigênio e esse oxigênio, o que vai gerar para essa planta? Vai gerar em forma de glicose. O que é a glicose para a planta? É a energia que ela precisa, é o alimento, como nós também. Nós, quando pegamos o oxigênio, a gente vai fazer a respiração celular, vai gerar glicose, energia para o nosso corpo e vai liberar para os nossos pulmões em forma de CO2. E nisso a planta ela precisa desse nosso CO2, então percebam que é um ciclo sempre, um depende do outro. Então, uma grande preocupação dos cientistas é que vários tipos de incêndio, a grande proporção de incêndio, tanto florestais como industriais, está acumulando muito CO2. Então, se acumula muito CO2, por quê? Não tem muitas plantas, não tem muitas árvores que conseguem retirar o CO2. Que se tivesse um ciclo certinho, não tivesse muitas indústrias, se não tivesse muitas queimadas e continuasse plantando cada vez mais árvores, ela conseguiria dar conta de pegar todo esse CO2 para ela, mas ela não consegue dar conta, então esse CO2 é acumulado na parte da nossa camada de ozônio. Então, tem outros tipos de ciclo? Tem o ciclo do fósforo, o ciclo do nitrogênio, mas
preferi falar desses 3 principais rapidinho no vídeo, que eles são principais mesmo, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono e o ciclo da água, são os que mais vocês precisam saber. Então não esqueçam que tem outros tipos de ciclo também. Então, dentro desse ciclo temos o equilíbrio ecológico. Esse equilíbrio ecológico, ele é uma relação que vai estar sempre entre o organismo, que são vitais para a manutenção sempre das espécies. Então, se ocorrer a extinção de determinada espécie ou alguma população ou comunidade, vai acabar afetando todo o nosso equilíbrio ecológico, então, ou seja, todo o ecossistema, porque sempre um depende do outro, sempre dentro do nosso equilíbrio ecológico. Essa foi a nossa aula de hoje, bons estudos e até a próxima!